Oi, som. Bom dia. Vixe, ninguém me ouviu. Sheila, o pessoal está empolgado ali na conversa, né? Bom dia. Feliz sábado. Sejam bem-vindos à Casa de Deus, né? Mais um sábado. Nós vamos começar mais uma recapitulação da lição, né, Sheila? Olha, eu vou dizer aqui, já vou logo soltar o verbo, viu? Eu achei a lição, não aprendi muito, não. Achei um pouquinho complicada. Aí o Edmilson vai pegar o microfone, porque ele é especialista, e ainda que ele não passe aqui da frente, ele vai ajudar a gente. Vai ajudar a gente lá do banco, viu? Tem jeito pra ti não. Tem não, Edmilson. Ele gosta. Capa não. Ele gosta. Bom dia, Sheila. Feliz sábado. Feliz sábado. Tá complicada, viu? Eu li e reli 3 vezes ela para... Não sei qual foi o nível que você achou, Sheila, mas... Eu gostei muito, assim, do assunto, né? Sim. Foi um assunto, assim, que... Pelo menos, assim, na minha vida, né? Nesse momento, tá sendo bem forte, sabe? Porque é o que nós estamos vivendo hoje, né? O que tá falando na lição aqui dessa semana é tudo que nós estamos vendo e vivendo hoje, né? A realidade de como nós estamos, né? Ok, pois vamos orar para a gente começar a recapitulação da lição. Mas os sábios aí, viu? A Ludemílio, o Marcelo, esse pessoal que é do... Eric. Nós vamos precisar muito dos universitários hoje. Mas a Sheila também está no papel de universitário hoje, que ela disse que entendeu tudo. Não, eu gostei. Não disse que entendi tudo, eu disse que gostei. Pois vamos orar, queridos. Vamos curvar a nossa fronte, mesmo sentados, e vamos orar. Senhor Santo Deus e Pai, muito obrigado por nos trazer na Tua casa, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos deu, através das lições da Escola Sabatina, de todos os dias estudarmos um pouco mais sobre a Tua Palavra, aprendermos com as experiências do passado, com as histórias bíblicas, com o que aconteceu na vida dos personagens bíblicos, para que nós possamos também, Pai, ter um rumo na nossa vida, que é um rumo às mansões celestiais. Amém. Que o Senhor abençoe a recapitulação da lição, esse estudo que faremos agora, que seja para o nosso crescimento espiritual de todos aqueles que estiverem acompanhando, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, pois vamos lá começar, né? O título da lição dessa semana foi Jesus, a âncora da alma. Esse versículo aí é bem complicado, né, Marlete? Então, pois é. Aí, quando eu li, né, assim, a princípio, eu não entendi como essa âncora sendo Jesus, né? O início do texto que a gente vai ler, ele não dá muito, mas aí depois ele fala, né? Quando ele começa com as características de que há... Vamos ler, né, para a gente... Hebreus 6, né, 19 e 20. Isso. O verso para memorizar. Temos esta esperança por âncora da alma, segura e firme, e que entra no santuário que fica atrás do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Muito bem. Então, assim, quando ele começa, né, temos essa esperança por âncora. Eu não vou nem adentrar muito, porque essa temática aqui é exatamente a temática de quinta-feira, né? Que trabalhou essa questão de Jesus como âncora da alma, né? Mas, assim, como eu falei, a gente começa a ler, temos essa esperança por âncora da alma, e você não entende igual ao título, como sendo Jesus. Aí, quando ele continua assim, né? Que fica atrás do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote, né? Então, ele faz aqui a continuidade do texto, é que faz essa conexão como sendo Jesus, essa âncora da alma, e a gente vai ver mais na frente, na lição de quinta, o que significa essa âncora, né? Que é assim, o que é a âncora? É aquele instrumento do barco que quando as pessoas querem, os navegadores... Estacionar, né, o barco, né? Isso, quer parar, eles joga, fixa ali e deixa o barco firme, né? Então, se a gente entende o que é âncora, a gente já vai entender depois aí, já começa a entender o que significa isso. Mas, assim, a parte de sábado, ela traz um resumo
do que vem ser a lição, né? E, como eu falei, assim, eu tive dificuldade ao longo da semana com essa lição. E eu não conseguia vislumbrar o que a lição de sábado, como que a lição de sábado estava resumindo o restante da lição, até que eu cheguei na lição de quarta-feira e entendi a lição de sábado. Porque aqui nesse capítulo 6 de Hebreus, que foi o capítulo que a gente estudou durante a semana, ele tem duas partes, vamos dizer assim, né? Tem duas partes principais. A primeira parte, Paulo chama a atenção do povo, porque eles estavam meio que, assim, correndo o risco de se desgarrar. Primeiro ele interrompeu, né? Porque no capítulo 5, para o capítulo 6, ele interrompe, ele estava falando sobre Jesus como o sacerdote, né? Aí ele parou para fazer isso aí que você vai te falar agora. Isso. E no segundo momento, aí ele dá uma segurada, ele chama, né? Puxa a orelha do povo. Aí no segundo momento ele diz assim, não, mas vocês não estão não vão chegar a essa situação, e faz um elogio e uma motivação para o povo, né? Então, nas lições de domingo a terça, nós vamos estudar esse puxão de orelha, e quarta e quinta, essa motivação, essa parte motivacional Final, de Paulo. De Paulo. É para ser Paulo, né? Tudo aponta para Paulo como autor de Hebreus. Pois vamos lá para a parte de domingo, né? Tem como título Provando a Boa Palavra. Edmilson, você pode pegar o microfone, Marcelinho, viu? Vocês podem ficar à vontade, tá? Para ajudar a gente aí. Então, assim, a gente... Oi, pode falar. Nessa passagem aí, Marlete, de Hebreus 6, o 4 e o 5, né? Ele fala que aquele que ouviu a palavra de Deus, né? Ele é iluminado, ele recebe o dom de Deus e a boa palavra de Deus, né? Então, a gente tem que tentar entender o que é ser iluminado, primeiro, né? Alguém pode se arriscar a falar o que é que Paulo queria dizer quando ele diz que nós somos iluminados quando a gente conhece a verdade da palavra de Deus? Microfone. Eu queria só frisar aqui, né, o texto, lendo o texto mesmo, para a gente ressaltar essas partes, né, que estão aqui, que você já citou algumas, né? Os versículos 4 e 5, ele diz assim, ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, aí, primeira coisa, né, o povo foi iluminado. Aí, segunda coisa, provaram o dom celestial, ou, em outra versão... O dom de Deus. Isso, o dom de Deus. Tornaram-se participantes do Espírito Santo e experimentaram a bondade da palavra de Deus e, por fim, os poderes da era que há de vir. Então, a gente vai na lição, a lição de domingo, ela trata do que representa o que significa, né? O primeiro ponto é o que a Sheila já perguntou. O que significa essa iluminação que o povo recebeu? Se quiser já falar dos três, pode falar, velho Milson, a gente só vai comentando aqui. Aqui o título de domingo, né, provando a boa palavra. Então, o fato deles terem recebido a palavra de Deus fez com que o que acontecesse com eles. Primeiro, eles saíram das trevas e foram para a luz, né? E aí você está falando aí da questão do iluminado, né? Então, se você está em trevas e você vai para a luz, você automaticamente... você já vai ser iluminado, né? Apesar de ser uma iluminação externa, né? Você está recebendo aquela iluminação externa, mas você está sendo iluminado. Mas mais do que isso, também a lição fala que Deus concede um dom do Espírito. Então, esse dom do Espírito, que até a pergunta é, o que Cristo concede aos crentes fiéis? Ele concede esse dom do Espírito, que a pessoa, ele não só é iluminado, mas também, ao mesmo tempo, ele ilumina outras pessoas. A luz também irradia dele. Então, é mais ou menos isso que a gente vê aí, que através dessa, como é que diz? Provando a palavra de Deus. Quando você prova a palavra de Deus, você tanto vai para a luz, para ser iluminado, como também você recebe esse dom de Deus, que é o Espírito.
que você passa também a iluminar outras pessoas. Quer dizer, quando a gente é iluminado, quando a gente recebe a palavra de Deus, quando a gente conhece ela, há uma conversão, né? Eu entendi assim, que essa conversão é essa luz que a gente recebe, né? E que a física, ela explica, né, que todo corpo, independente de que cor e tudo mais, todo corpo reflete luz. Então, se você recebe a luz de Deus, automaticamente você já reflete, querendo ou não querendo, você reflete essa luz. sim. E aí vem, como o Edmilson falou, né, o dom de Deus, né, que aqui diz que se refere à graça, né, de Deus e ao Espírito Santo, né? Quando a gente recebe essa iluminação, a gente se torna participante do Espírito Santo, né? A gente recebe também esse dom do Espírito Santo, né? E a terceira coisa que é provar a boa palavra de Deus, que é o que a Marlete falou ainda agora, né? Que é experimentar a verdade do Evangelho, que é os poderes do mundo vindouro, né? Que se refere aos milagres que Deus fará aos crentes no futuro, na ressurreição, e a transformação do corpo na vida eterna, né? Assim, daí falando de iluminação, né? Eu gosto muito daquele hino que fala, né? Essa pequenina luz vou deixar brilhar. É aquela coisa, quando chega uma pessoa na sua casa, onde você está, você logo recebe a energia daquela pessoa, ou boa ou má. E nós, né, cristãos, recebedores desse dom, do Espírito Santo, dessa graça, nós devemos ser essas pessoas iluminadas, que o lugar onde você esteja seja contagiado com essa luz, né? E as pessoas sentirem o bom perfume de Cristo, aquela iluminação boa, né? Aquela energia boa quando você chega, que você transforma aquele lugar. E as pessoas falam, né? As pessoas falam, se você for essa luz, as pessoas vão falar, ó, quando tu chega aqui, o lugar fica diferente, você tem uma coisa especial, não é? Então, que nós possamos ser essas pessoas, com esse dom do Espírito Santo, que onde nós possamos chegar, nós possamos, pelo poder do Espírito, transformar aquele local em bênção. Eu todo dia peço, meu Deus, me use hoje, para mim ser bênção na vida de alguém. Que é assim que nós vamos testemunhar dessa luz, transmitindo a outros, não é mesmo? Verdade. E é muito provável que Paulo aqui ele estivesse fazendo um paralelo com a geração do deserto que experimentou basicamente as mesmas coisas, né? Foi batizado no Espírito Santo, recebeu ali o maná também como dom celestial e foi iluminado também. Então, assim, aqui Paulo está dizendo assim, olha, vocês estão em paralelo com o povo do deserto. Vocês receberam as mesmas bênçãos, as mesmas graças, mas não caiam na mesma situação que eles caíram, né? Então, assim, vocês têm na história o que foi que aconteceu com o povo do passado. Então, evitem andar ou trilhar pelo mesmo caminho errado que eles trilharam, né? Evitem esse perigo de fazer a mesma coisa, cair nos mesmos erros, porque o exemplo e a história estão aí para nos ajudar, né? E vem até nós nos dias de hoje, né, Marlete? Que nós possamos aprender também, né, com a história do povo lá no deserto, né? E essa história que Paulo estava contando aqui, né, com medo dos hebreus entrarem por esse caminho, e nós também hoje, né? Que nós possamos também, por conta dos problemas, das preocupações, nós estamos vivendo dias muito difíceis, né? Todos nós estamos passando por dias muito difíceis. A cada dia nós temos uma surpresa, né? E não é surpresa boa não, né? Não é surpresa agradável não. Mas nós temos que manter a nossa fé, nós temos que nos manter em pé. Porque nós sabemos que, como a Marlete falou, acho que foi semana passada, nós só estamos no princípio das dores. Aliás, o Jean Júnior pregou aqui no domingo, né? Retrasado. Nós estamos no princípio das dores, né? E para quem já teve filho normal, sabe o que é isso, né? Para quem não teve também, deve imaginar, né? As contrações no início, elas são muito pequenininhas, depois elas vão aumentando. Então, nós só estamos no início.
E já está muito difícil de suportar, já está muito, muito ruim. Imagine quando chegar às grandes, como é que não vai estar, né, o mundo. E nós, onde é que nós vamos estar e como nós vamos estar. Então, nós temos que preparar hoje, né? O problema maior aí é a falta de comunhão e oração, né? E quando pegar a mesma perseguição braba mesmo, eu acho que poucos resistem, viu? Porque se aqui na primeira das dificuldades a gente já está tudo, né? Ai, 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 ui, ui, imagine quando o negócio pegar mesmo. Mas vamos lá, esse mesmo trecho de Hebreus 4:6, que a gente já leu aí, os versículos 4 e 5, né? Aí ele continua, né? Aqui estamos na parte de segunda-feira, impossível renová-los. Eu achei uma parte muito forte, essa parte de segunda-feira, né? E que ele diz assim, no versículo 6, bom, contextualizando, né? Depois vocês experimentaram, receberam tudo aquilo, aí ele diz no versículo 6, mas caíram. É impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública, né? Ou seja, ele faz aqui uma alusão como que estivesse novamente crucificando a Jesus, né? E isso é algo puxado, né? Pesado. E a lição, ela aborda que a gente tem que fazer uma escolha. Não só os hebreus, né, o povo daquela época, mas nós também. Ou a gente crucifica o eu, e isso é difícil, porque a gente vive em função de nós mesmos, daquilo que eu quero ver, daquilo que eu quero comer, daquilo que eu quero ouvir, daquilo que eu quero fazer, aquilo que eu quero, aquele local onde eu quero ir. É difícil, a maior luta, a lição diz, né? A maior luta nossa é contra nós mesmos. Verdade. É dizer não para a nossa vontade. É fácil você dizer não para um filho seu. É muito fácil. Ele diz, eu quero isso, eu quero ir em tal lugar. Você dizer não é fácil. Agora, dizer não para o que você quer, que é a sua vontade, é a coisa mais difícil que tem. E a lição diz, ou você crucifica a si mesmo e o mundo, ou você crucifica a Cristo novamente. É uma luta muito grande, né? Ontem eu estava até vendo, eu assisti o daqui, né, e assisti o do pastor Josanã, né, que é Adventistas do Brasil, né? Ele fala muito bem sobre o tema de ontem, né? Ele dizendo que nós somos muito incoerentes, né? Então, assim, nós temos que lutar contra isso aí, porque como é que eu prego uma coisa e muitas vezes eu faço o contrário daquilo que eu estou falando, que eu estou pregando, né? Então, é isso que a Marlete disse, a luta contra o nosso eu é muito dura, é muito difícil a gente lutar contra nós mesmos, não é fácil, não. E é uma luta que vai ser constante até a volta de Cristo, nós vamos ter que estar trilhando essa luta e essa batalha, porque nós temos que vencer primeiro nós, né? Os nossos desejos, que, na verdade, em nós não há nada de bom, né? É muito difícil mesmo, né? A gente, às vezes, fica pensando, Jesus Cristo, ele se sacrificou, ele deixou tudo, né? Ele fez um sacrifício do próprio eu, da vida, abriu mão de tudo. E eu fico pensando, meu Deus, miserável homem que sou. Eu não consigo nem deixar de comer o que eu preciso deixar. Né? A gente fica pensando. Como a Marlete disse, a gente quer fazer tudo que a gente quer. Eu mereço, eu quero, eu não quero. Né? E Jesus Cristo não teve isso. Ele deixou a vontade dele de lado. É só o poder do Espírito Santo mesmo em nós para a gente sacrificar o eu. E não é coisa fácil. Porque, como a gente está falando, é o princípio das dores. São coisas mínimas. Coisas mínimas e que é para o nosso próprio bem que Deus deixou e a gente não quer fazer. E só enquanto o Edmilson se prepara aí, essa crucificação, né, que ele diz aqui, ele está se referindo ao povo da igreja mesmo. Ele não está falando que é o povo do mundo que está crucificando, não. É aquele povo que um dia aceitou, mas que despreza a mensagem do Evangelho e assim crucifica de novo. Aqui a lição, ela frisa, foi até o texto que a Sheila leu no início da Escola Sabatina. Ela diz que após ter que a pessoa que comete esse pecado, né, de estar crucificando novamente a Jesus, é aquela que depois de ter experimentado a salvação genuína, decide que Jesus é uma ameaça ao tipo de vida que deseja ter, né? Forte, né, isso aí. E se dedica a matar seu relacionamento com ele. Meu Deus do céu, isso aqui é fortíssimo, né?
é uma pancada, né? É um ataque de você entender assim, eu recebi uma mensagem de pureza, uma mensagem de conversão, e agora eu quero viver feito porco, né? Voltar para aquela vida imunda que eu levava atrás, né? Não abandono isso, logo eu estou crucificando novamente a Cristo. Diga, Edmilson. Essa questão aí de crucificar a Cristo novamente, né? Assim que eu entrei na igreja, eu pensava assim, não, então, um sacrifício de Jesus é bom, 2 sacrifícios melhor ainda, né? Então eu entendia dessa forma, né? Que essa questão de, não, sacrificar aí só que tinha que, depois a gente vai entendendo que a rocha no deserto só tinha que ser ferida uma vez, né? E depois, essa lição, ela trouxe mais luz também com relação desse sacrificar Jesus, porque você acabou de expressar muito bem essa questão de você querer sacrificar Jesus, né? Você não querer que Jesus viva na sua vida. Aí eu lembrei agora de Gálatas, que diz, né? Pois já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Então, Paulo, quando ele se converte, ele diz, olha, eu já não vivo mais a minha própria vontade, já não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Aí que vem, ele diz, olha, mas não sacrifique Jesus. Por quê? Porque você não quer mais que Jesus viva. Não é dizer que Jesus vai ser sacrificado pelos novos pecados que você cometeu agora. Não. Você quer exterminar Jesus da sua vida. Você diz, olha, já não é mais Cristo que é para viver, mas eu vou viver a minha própria vida. Então você está querendo sacrificar Jesus para que o eu aflore novamente e viva a sua própria vida. E acho que esse é um dos grandes problemas dessa geração que a gente vive. É a falta de sacrifício individual, é aquela segunda, aquela terceira milha, de vou fazer um esforço para ir para a igreja, vou fazer um esforço de acordar cedo, estudar minha lição da escola sabatina, minha meditação, o reavivados, o que quer que seja, né? Amanheça o dia, é para mim, é para o eu, e Jesus vai sendo sacrificado, esfaqueado a cada momento durante o dia na nossa vida, né? Isso é uma mensagem forte, mas a gente precisa internalizar essas ideias, né? E ver que se nós não morrermos para o eu, a gente vai morrer para a vida eterna. Às vezes até para a gente fazer assim um bem a alguém, né, Marlete? Às vezes a gente não quer sair da nossa zoninha de conforto, né? Para tirar momentos para ajudar alguém, né? Isso eu estou vendo agora, eu estou vivendo uma parte disso aí, né? Eu fico muito triste, assim, porque eu queria ter mais tempo e poder me dedicar mais, né? As pessoas que estão sofrendo nesse momento, né? Como a minha tia, né? Ela não tem filho nenhum, né? Nunca casou. E ela tá sofrendo de uma doença, né? Do câncer e já fazendo tratamento e tudo mais. E aí agora mesmo ela está internada, né? Está esperando uma vaga na UTI, para ir para a UTI, porque ela está numa semi-intensiva, precisa de uma intensiva e está tudo lotado, né? Não tem vaga de jeito nenhum. E aí eu fico olhando assim, eu conversando com uma tia minha, né? E isso me chocou muito, porque eu conversando com uma tia minha que se batizou na igreja, né? E hoje está um pouco afastada, ela dizendo assim para mim, porque a gente estava se dividindo, né? Eu, a minha prima, o meu primo, meu tio e a Séfora e a Luziana para ir para o hospital. E aí um dia ela me ligou, essa minha tia, e disse assim, Sheila, eu não consigo entender, porque a nossa família, a maior parte da nossa família é adventista, é cristã. Acho que são poucos católicos que tem na nossa família. Se não for adventista, mas tem outra religião. E aí ela disse assim, minha filha, eu não consigo entender como é que um povo que diz que é cristão não se comove com essa situação da sua tia. Então, para mim, foi um tapa na cara, sabe? Foi assim, claro que eu já estava pensando nisso, né? Mas eu achava que ela não tinha observado isso, né? Então, não adianta eu sair pregando o evangelho, dando estudo bíblico, fazendo tudo, sendo líder dentro da igreja. E dentro da minha família, eu não prestando socorro que minha família precisa. Não adianta. Não adianta você fazer isso, não, gente. Deus não quer isso aí, não. Nesse tipo de sacrifício que Deus quer, não.
E até fala, né, a lição mais à frente dessa questão do amor. Passando para a parte de terça-feira, ele complementa o que a gente viu na segunda, né? A gente viu que segunda o povo estava correndo risco, né, de cometer esse erro fatal, não é? E aí ele passa aí para a parte de terça-feira e ele diz assim, ó, que se fizer isso, já não resta mais sacrifício. Ora, Jesus vai vir morrer de novo pelos pecados da humanidade. Com certeza não. Quem é que vai expiar esses pecados de quem continuar pecando deliberadamente? Não é? Não que Jesus não perdoe pecados, mas aqui ele vai tratar especificamente do pecado sem volta. Daquele pecado que pisa Jesus, né? Aquele pecado que se desfaz de Jesus, né? E aqui a gente tem muitas pessoas que às vezes saem da igreja e eu imagino que não tem ninguém dentro da igreja numa situação dessa. Eu imagino que aqui é quem esteve na igreja, saiu e não quer mais conversa com Jesus, né? Se desfaz e vira piada e vira chacota. Para essas pessoas, né, que pisam, que cometem o pecado contra o Espírito Santo, que para elas não tem mais volta, não existe mais sacrifício para perdoar esses pecados, né? Então ela está fazendo a escolha dela. E tem muita gente que a gente conhece nessa situação e é triste, né, saber de que eles só estão se afundando cada vez mais. E assim, Marlete, com essas redes sociais aí, nem que você não queira, você vê coisa que assim, que deixa a gente muito triste, né? Essa semana mesmo não sou de estar mexendo no Instagram e essas coisas, não. Só tenho o Instagram, mas muito difícil, assim, eu vejo mais a receita vegetariana, né? E aí eu estava vendo, não foi nem no meu, foi no da Érica, parece, que ela foi no da Érica. A Érica me mostrou algumas coisas, assim, que me deixaram muito triste, sabe? De algumas pessoas que eu vi cantar aqui na frente, que eu vi estar aqui pregando e tudo, saindo para a gente pregar o Evangelho. E eu fiquei tão impactada com aquilo, porque eu não imaginava que fosse assim, né? Eu fiquei tão impactada, meu Deus, eu fiquei sem palavras até quando eu vi, né? Então, assim, é muito... Agora você imagina, assim, se nós, com esse nosso coração pecador, né? A gente se impacta, agora imagine como não fica Deus, né? Vendo uma situação dessa. Não resta sacrifício pelos pecados. Às vezes eu fico pensando também e fico, às vezes, com vergonha de mim mesmo, de pedir alguma coisa para Deus. Por exemplo, Deus é maravilhoso, Deus é misericordioso, Ele já derramou seu sangue por nós. Ele já deixou tudo o espírito de profecia, Ele deixou todos os conselhos. Ele não faz nada sem antes nos avisar. Realmente o amor de Deus é imensurável, né? Ainda falando de saúde, por exemplo, que eu gosto muito dessa área, e outras áreas também, julgo desigual, você sabe tudo que você deve fazer, aí você cai no erro. Eu sei que eu tenho que beber água, eu sei que eu tenho que fazer exercício, eu sei que o meu corpo é o templo do Espírito Santo, que eu tenho que me alimentar, que eu tenho que dormir direito, que eu tenho que comer mais verduras e frutas, que eu não posso comer açúcar. Quer dizer, nós somos passíveis de adoecer, sim, mesmo fazendo todas essas coisas. Só que assim, nós temos certeza que nós não fazemos. Eu falo por mim. Aí depois a gente adoece, aí nós vamos recorrer aos irmãos, a Deus, depois que nós estamos seriamente doentes. Ô irmão, vamos orar, vamos orar. Eu fico assim. Poxa, Deus me avisou tudo que eu tinha que fazer para mim ter uma saúde melhor, para mim ter uma vida melhor, mais um tempo de vida melhor aqui nessa terra, para poder ajudar meus irmãos, para poder ajudar a minha família, para poder ajudar na pregação do Evangelho. E eu faço tudo errado. Aí depois eu vou recorrer à oração, pedir a Deus que abençoe o meu casamento, sendo que eu escolhi um julgo desigual para me casar. Gente, é incoerente isso. Não existe maldição. Não existe maldição para quando você está abençoado. Não existe causa. Mas existindo a causa, você vai ser amaldiçoado. Assim, não é amaldiçoado por Deus, mas amaldiçoado pelas consequências que você escolheu.
Certo? Entendi. É difícil isso. Aqui diz assim, que pisar o Filho de Deus implica que o apóstata trata Jesus como seu inimigo. É muito triste, né? É muito forte. Você ter Deus, Jesus, como seu inimigo. E ele diz, né, que essa expressão insultou o Espírito da graça, esse insulto, ele é proposital, né? Aqui ele diz que o apóstata, ele responde à oferta da graça de Deus com um insulto. E ele está numa posição insustentável, ou seja, não tem mais Espírito Santo, não tem mais Jesus, não tem mais nada que possa trazer ele de volta, né? É como aquela história que eu contei aqui semana passada, né? Da moça que eu conheci, ex-adventista, que eu perguntei para ela se ela ainda estava fora da igreja. Ela disse que sim, que não voltava mais. Aí eu fui e disse, mas por quê? Ela disse, eu fui longe demais. Não, mas você sabe, você conhece a verdade, você sabe que para Jesus, não importa onde você vai, Ele te perdoa, volta. Ela disse, quando a gente não quer, aí já não é mais com Deus, né? É com ela. Isso, aí já não resta mais sacrifício pelos pecados. E aí, a partir de quarta-feira, Paulo já muda o tom, né, da conversa, ele já vem... Marlete, só um pouquinho ainda, eu achei a parte de terça-feira o auge da lição, porque a igreja ensina que o pecado imperdoável é o pecado contra o Espírito Santo, né? Então, Jesus até diz, aquele que pecar contra o Pai, contra o Filho, tem perdão, mas aquele que pecar contra o Espírito Santo, esse não tem perdão. Então, durante todo meu tempo de igreja, a gente via que só tinha um pecado que não tinha perdão, é o pecado contra o Espírito Santo. E aqui a lição fala que já não resta mais sacrifício, e aponta 3 coisas, né? Então, aí será se houve um contraste, essa igreja ensinava de um jeito e agora está ensinando de outra forma? Não. Na realidade, o pecado contra o Espírito Santo, ele aborda essas 3 coisas que está mencionando aqui. Quando diz que o pecado contra o Espírito Santo é o pecado que não tem perdão, está falando de uma maneira geral, né? Porque todos esses aqui, esses 3 que estão mencionados aqui, que deixa eu ver aqui... pisou o Filho de Deus, isso, né? Tá aqui, pisar no Filho profanou de Deus, o sangue da aliança e insultou o Espírito Espírito da graça. Insultar o Espírito da graça. Então, esses três pecados, todos contra o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é que influencia a pessoa, é que impressiona a pessoa a não fazer isso. Mas se você faz, você está rejeitando o Espírito Santo. Então, fica mais claro isso aqui. Porque quando a gente diz, não, pecado contra o Espírito Santo, você fala de uma maneira geral, né? Mas a lição, ela é mais específica. E ela mostra essas 3 coisas aqui, que na realidade é uma só, mas ela está especificando para que seja mais claro a pessoa entender que quando você pratica essas coisas aqui, que é pisar o Filho de Deus, insultar, aliás... pisar o Filho de Deus, profanar o sangue da aliança e insultar o Espírito, você já não resta mais sacrifício, a não ser que você volte atrás, né? Mas até para voltar atrás precisa do Espírito Santo, né? Aí é que entra. Aí é o problema, né? Aí é por isso que diz que é o pecado contra o Espírito Santo, porque a pessoa não deixar o Espírito Santo influenciar a pessoa a ter consciência. Por exemplo, essa moça que você falou aí, né? Ela não volta mais, não porque foi tão longe, porque não há caminho tão longo que não tenha retorno, mas porque ela não está querendo. Mas, se por um momento, ela abriu o coração, ela amoleceu o coração, e o Espírito Santo chegar no coração dela,
ela sentiu o desejo de voltar, Ela é resgatada ela novamente. tem perdão para essa pessoa, né? Mas se ela não abrir o coração para o Espírito Santo, ela vai continuar com o coração duro, não vai querer voltar, e aí ela vai estar praticando essas 3 coisas aqui, né? Pisar no Espírito, pisar no sacrifício de Jesus, né? Profanar o sangue da aliança e insultar o Espírito da graça. Isso, exatamente. Então, eu achei essa parte de terça-feira o auge da lição. Só não é bom você experimentar ir longe demais, né? Porque não se arrisque, né? Não vamos arriscar ir muito longe, né? Porque a gente não sabe, né? Então é preferível a gente estar bem pertinho de Deus mesmo. Essa questão aí de ir longe demais, é porque assim, quanto mais longe você vai, mais o coração fica insensível. Então, se mais longe você se afasta de Deus, menos influência você consegue receber dele. Isso. Então, fica difícil. Não é porque você está, as coisas que você está fazendo, que lhe torna impossível de voltar. Não é por isso. É por causa da influência que ela não está conseguindo alcançar mais você. Mas no momento em que você abrir o coração, independente da distância, independente do que você fez ou faz, se você abrir o coração e deixar que o Espírito Santo influencie você, voltar, você volta. A gente já viu histórias de muitas pessoas que foram bem distantes. Salomão foi um deles, né? Mas voltaram. Muito bem, e aí a parte de quarta-feira, ela traz como tema, né, coisas melhores, né? Então, como eu falei, Paulo agora dá uma mudada no tom, e ele começa no versículo 9, né, ele diz assim, amados, mesmo falando dessa forma, a gente está convicto de que de coisas melhores em relação a vocês, coisas próprias da salvação. Deus não é injusto, ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por ele, pois ajudaram os santos e continuaram a ajudá-los. Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham plena certeza da esperança. Então, aqui a gente vê, Paulo diz assim, dá essa sacudida no povo, né? Mas diz assim, olha, mas tem coisa boa, né? Não é que de todo vocês são pessoas más e que estão perdidas e que de fato não resta salvação. A gente reconhece as coisas boas que vocês fizeram, né? E a lição, ela até traz uma frase assim, que ele diz que atos excepcionais não revelam o verdadeiro caráter de alguém. A esperança não é mantida viva por exercícios intelectuais de fé, mas pela fé expressa em atos de amor, né? Como a Sheila estava falando. Não adianta a gente estar pregando, não adianta a gente estar só falando, quando na hora da necessidade de algum irmão, a gente finge que não, né? Não, isso aí não me atinge, não é comigo, isso é só da família dela. Porque, na verdade, Marlete, eu estava pensando aqui, semana passada eu estava pensando assim, que a gente amanhece o dia e tem um trabalho para fazer, seja em casa, seja o trabalho mesmo de cada um, e a gente está ocupado, a gente tem alguma coisa para resolver, né, dentro da nossa família ou fora, mas a gente quer ter aquela parada de descanso, né? A gente quer ter... Gente, nós estamos vivendo um momento que a gente não vai ter mais descanso, não. A gente tem que estar sempre em constante atividade, seja para alguém da minha família que está precisando, seja para um vizinho, seja para qualquer pessoa, um irmão da igreja. Graças a Deus que tem o sábado, né? Isso. O único dia, assim, mas o sábado, mas ainda para assim. parada dos trabalhos cotidianos. Cotidianos. Né? E não dos trabalhos, por exemplo, se alguém precisar de mim para ir resolver alguma coisa, eu tenho que estar no ponto ali para servir, né? E, na verdade, o sábado é o único dia que a gente tem para estar mais próximo, né? Que a gente pode estar mais próximo dos irmãos. Porque os outros dias, a gente está aí atarefado com as nossas coisas, né? Aí eu vejo que, às vezes, até a gente mesmo, na nossa vida, a gente diz assim, não, eu vou deixar o sábado. Está usando esse instrumento, né? E pode comentar se quiser, ou o Edmilson, a respeito dos outros pontos, eu já encerro aqui a minha fala. Aí fala, Marlete, que primeiro, Jesus ele garantiu sua promessa com um juramento, né? Que esse juramento aqui foi aquele juramento que ele fez
lá no início, Abraão, né? E aí, é tanto que quando o povo pecou, quando o povo fez aquele bezerro para adorar, quando Moisés estava lá no monte, Moisés foi interceder por eles e ele cobrou de Deus esse juramento, essa promessa que ele tinha feito, né? Foi por isso que ele fez aquela oração a Deus, né? Pedindo por eles, né? E depois Davi também, sim, né? Que Deus também fez a promessa a Davi. Davi registrou isso, né? Lá no Salmo 89, nas palavras do próprio Deus, né? Não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios prometeram. Ou seja, que a promessa dele é fiel, isso. né? E a outra promessa de Deus era de colocar Jesus à sua direita, né? À sua direita, representando aí a confirmação da promessa que ele havia feito. Aí é onde entra a âncora, né? Isso. Essa mesma promessa que havia sido feita lá desde o início, na verdade, desde Adão, né, que já tinha a promessa de Jesus, depois veio passando pelo povo de Israel, veio até os discípulos, né, a promessa de Jesus aí voltar aos céus, ascender e funcionar, né, atuar como intercessor, né? Aí ele diz assim: a ascensão de Jesus tem o propósito de confirmar a promessa feita aos crentes, pois ascendeu como precursor em nosso favor. Assim, a ascensão nos revela a certeza da salvação. Deus conduziu o Filho à glória por meio do sofrimento da morte por todos, para que pudessem conduzir muitos filhos à glória. Então, a presença de Jesus diante do Pai é a âncora da alma, que foi presa ao trono de Deus. Então, é a presença de Jesus lá no trono da graça, perto de Deus, que fez com que ele fosse a âncora da nossa alma. Falando ainda da questão da âncora, né, tem até um comentário aqui que tem uma pessoa que não se identificou, né, mas aqui tem focando a verdade, é o nome da pessoa aqui. Eu acho que, não sei, a tua pessoa que é o pai da Esté, que está nesse negócio aqui. Aí, é porque nós tínhamos um programa, né, na rádio, que o nome era Focando a Verdade, né, era eu, Cacá e o Davi. Aí, então ele está dizendo aqui que a gente deve ter muito cuidado, né, da gente não se afastar tanto de Deus, do Espírito Santo, que a gente não ouça mais a sua voz. Né? E aí eu lembrei lá das ameixas, na época eu não tinha ainda, não tinha celular, então você, quando queria chamar uma pessoa, você gritava, né? Mas se a pessoa estivesse muito longe, não dava para ouvir. E aí é onde entra o papel da âncora, porque a âncora, a função dela é fixar o barco, para que ele não fique à deriva. Essa é a função principal da âncora, fixar para que ele não ande à deriva. Então, Jesus, ele sendo a âncora da nossa alma, é nos fixar perto dele. Porque se nós nos afastarmos, vai chegar um ponto que a gente vai tão longe que a gente não vai mais ouvir a voz do Espírito Santo falando ao nosso coração. Aí pronto, a gente nem vai ouvir mais a voz, não vai ver mais ponto de referência. E quando você está à deriva em alto mar, você não sabe para que lado é leste, lado é oeste, a não ser que você conheça as constelações, né? E à noite você pode se basear. Mas de dia fica muito complicado se você não entende. Aí você não sabe mais para onde fica, para onde navegar. E aí que tem esse risco. Mas se você tem Jesus como a sua âncora, você vai estar sempre atracado no porto. E estando no porto, você está mais seguro. Muito bem, né? E eu vendo aqui no YouTube, o Cacá, ele disse que está acompanhando a programação com uma família inteira de ex-adventistas em sua casa, né? A Sheila já contou aqui a experiência de um amigo, uma conhecida, né, que rejeitou. E a gente deseja que os amigos que estão acompanhando com o Cacá, ou qualquer outro amigo que um dia pertenceu à igreja e não pertence mais, e que está vendo essa programação, quer seja em tempo real ou um tempo posterior, não se distancie tanto que não possa mais ouvir a voz do Espírito Santo lhe chamando de volta, né? Esse é o nosso desejo. E não tenha vergonha de voltar.
porque Jesus vai estar sempre à disposição e com o coração aberto para qualquer um que quiser voltar. Não tenha vergonha. Todos nós erramos, todos nós caímos em pecados, e se não fosse a misericórdia do Senhor, nós nem estaríamos aqui. E agradecemos a todos, né, que acompanharam aqui a recapitulação da lição, aos que participaram. Que Deus abençoe a cada um, e a gente vai encerrar orando. Sheila, por favor. Oremos. Santo, santo Deus, poderoso e grandioso Pai, nós conclamamos, Senhor, a Ti, que o Senhor possa nos ajudar, Senhor. Essa lição foi fantástica, maravilhosa, que possamos ter ela todos os dias, meu Deus, em nosso coração. Porque se não for as Tuas misericórdias, Senhor, o que acontecerá conosco? Nós somos maus, nós precisamos de Ti a cada milésimo de segundo, Senhor, para que a gente não se afaste do Senhor, para que a gente não corra esse risco. Mas se porventura, Senhor, alguém se afastou ou se afastar, nós te rogamos por esses, Senhor, que eles sintam o toque do Teu Santo Espírito. Amém. Que eles possam voltar, Senhor, para Ti, para que eles possam experimentar novamente, meu Deus, da abundância que é a salvação. Nós te pedimos, Senhor, por esse culto de adoração a Ti de hoje, que o Senhor permaneça conosco, com os que estão aqui, com os que vão acompanhar de casa, que o Senhor permaneça conosco, que o Senhor nos salve de nós mesmos, Senhor, e que o Senhor perdoe os nossos pecados. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus, que vive e reina eternamente. Amém.